boa noite. Estamos dando início agora ao mês de novembro, as nossas lives todas sobre os instrumentos musicais em que o Centro Cultura Musical oferece. E a nossa primeira noite, uma noite muito especial, que é sobre o violino. Nós estamos com a professora Fernanda, a professora Elisimara e a professora Carolina. Nós estamos aqui protegidos, estamos sem máscara, porque nós estamos protegidos com os acrílicos, né? Com nossas estantes acrílicas. E nós vamos falar um pouco, né, do que é esse instrumento que tanta gente se apaixona, né? Às vezes criança, às vezes adulto, todos podem tocar violino, não é isso, professora Fernanda? Claro! Hoje nós temos o nosso instrumento, né? Nós temos uma variedade imensa de métodos, né, para aprendizado de todas as idades. Então, não é motivo para não estudar violino. O violino, sim, é um instrumento muito querido, né? As pessoas, elas têm uma preferência pelo nosso instrumento. Desculpa, né? A gente é suspeito em falar. Mas é um instrumento muito antigo. Ele tem origem na Renascença, né, e ele veio se desenvolvendo no período medieval e ele chegou a mais ou menos a sua forma com ele foi feito, o instrumento final foi feito por um luthier em Cremona, no norte da Itália, chamado Andrea Amati. Então, a partir do Andrea Amati é que a gente tem o formato do violino, a forma do violino, como mais ou menos já nós temos hoje a partir deste momento, lá em Cremona. Então, é um instrumento muito antigo, né, que foi sobrevivendo há tanto tempo por isso, porque é um instrumento com uma sonoridade aguda, uma sonoridade estridente, né, mas bem tocado, ele é apaixonante. Elisimara, e o que você tem a falar também do seu instrumento? Então, pra mim o violino é o instrumento mais bonito da orquestra. Aí não vai. Os outros instrumentistas, mas quando todo mundo vê a orquestra, que pensa? Violino, gente, é o que tá na frente. Mas brincadeira à parte, o violino, ele, dando continuação ao que a Fernanda falou, ele é um instrumento que ele chegou ao seu formato real, como nós vemos hoje, a um pouco depois do surgimento dele. As cordas eram um pouco diferentes, o arco ele não era nesse formato, ajuda aí, tia Carol, não era nesse formato que nós vemos hoje, era um formato tipo arco mesmo, de Robin Hood, arco e flecha, era feito de tripa, então era um instrumento que também, as cordas, isso, também tinha um cheiro muito forte, as pessoas chegavam a comentar sobre isso nas biografias, tem escrito sobre isso, e o engraçado é que ele começou em um formato e ele foi se transformando realmente o que é hoje. Todos os instrumentos não todos os instrumentos, mas a maioria dos instrumentos acontecem isso. Eles vão se transformando com o tempo até chegar a um formato. Assim como um aluno que também se inicia. Ele começa de uma maneira, as pessoas começam, meu som é tão ruim, meu som é arranhado, isso, aquilo. E o som ele vai se transformando, o instrumentista vai se transformando também no meio do caminho. Assim como as maneiras de tocar o violino. Todo mundo pensa que é só colocar um arco, o violino no ombro e tocar. Mas não, existem outras maneiras também de se tocar. Carol, você me dá uma ajudinha aí? Bom, existe a maneira que todo mundo mais vê, né? Que é colocando o arco na corda e passando, né? É o som. Mas a gente também tem a opção de fazer com pizzicato, né? Que é colocar o dedo, tocar o dedo na corda, sai, fazer esse som. E outras formas, como com lenha também, a gente vira o arco de cabeça para baixo e toca com a madeira dele na corda. Então nós estamos vendo que é um instrumento que se modernizou também, né? Que hoje, antigamente, fala um pouco aí, tia Elisimara, se tocava só o quê? O violino na orquestra, só adultos. E hoje as crianças começam a tocar cedo. E também o popular. Hoje a gente vê o violino nas festas, né, nos casamentos, nas festas com DJ. Como que é isso? O que vocês acham dessa mudança toda? Eu acredito, né, eu acredito meus colegas também, que o instrumento, ele é um objeto, meu pai costuma dizer isso, que é um objeto sem vida.
quem dá vida a eles são os instrumentistas. Então, assim, as pessoas costumam a elitizar ou europeizar, não sei se fala isso, ou europeizar o instrumento, mas o violino ele foi criado para ser tocado. Então, com o tempo, as pessoas foram se conscientizando sobre isso e levaram o violino para, já vimos aí, sertanejo. Justamente, antigamente o violino não era aceito. Vocês acreditam nisso? Que antigamente, quando lá no século 16, 17, no Renascimento, ele foi abolido das igrejas e dos locais, né, seculares, porque o som dele não agradava muito, era muito estridente. E a partir depois mais ou menos 1555, com uma mulher da realeza italiana, ela fez uma encomenda de 38 violinos. E a partir daquele momento, o violino começou a tomar essa proporção, essa aceitação, né? E entrando em todas as áreas no secular, no religioso, em todos os lugares, né? Então o violino, como você estava falando, ele tem que ser tocado e tem que ganhar vida na mão da pessoa que estiver executando ele, né? Não importa se é clássico, se é popular, se está no casamento, se está na igreja, né? É um instrumento que chega para realizar aquilo que é proposto, né? Outra coisa também que mudou muito foi a maneira, a metodologia. Queria que vocês falassem um pouco. Antigamente, né, por só tocar clássico, a metodologia do ensino do violino era, né, bem tradicional. Primeiro as pessoas tinham que saber ler partitura, né? Então se tornava uma coisa um pouco acessível a crianças, jovens, né? E essa metodologia mudou muito, né? E é o que a gente faz atualmente. O que a gente usa, qual é essa metodologia, o que mudou, como que vocês fazem isso? Bom, eu vou falar por mim. Eu passei por esse método. Eu primeiro tive que aprender a teoria para depois pegar no instrumento. E eu tive colegas que aprendeu a teoria no meio do caminho, coitado. Cansado da teoria, por mais que o instrumento seja o mais interessante possível, eles não queriam mais tocar o violino. Porque eles demoravam um tempo, um processo para poder tocar. E a gente tem que ponderar também que os melhores métodos, os métodos mais usados de violino, eles são antigos. Eles são voltados para a orquestra, eles são voltados por uma parte, vamos dizer, entre aspas, mais clássica da história da música. Então, é importante valorizarmos sim, porque esses métodos são maravilhosos e nos trazem ensinamentos incríveis. Únicos, né? Únicos no violino. Eles completam a vida do instrumentista, né? Hoje nós podemos ter várias formas de iniciar, porque também existe o desenvolvimento os especialistas já encontraram como que o aprendizado tem que ser desenvolvido, como que a cognição, né? O cognitivo vai ali entendendo. Então o aprendizado é todo um conjunto de não é só a teoria, mas a prática leva o aprendizado também. Então os métodos vieram se desenvolvendo, né, como nós usamos aqui, de forma que seja mais o habitual, o cotidiano, porque a gente aprende aquilo que está perto da gente, aquilo que a gente vive. É muito complicado nós falarmos de aprendizado de algo que a gente não conhece, de algo que é estranho pra gente. Tem que ser algo... O que, Carol? Experimentar. Tem que ser experimentado, tem que ser vivido. Então, hoje, né, nesse século XXI, a gente já tem vários modelos, vários métodos de violino que privilegiam essa forma de aprendizado. Esse começo, né, que na realidade todo mundo tem que passar pela questão da técnica, do repertório, do clássico, de tudo isso. O que se facilitou foi essa iniciação. Justamente. Né? E também a parte teórica mudou, né? Hoje as crianças começam a estudar música muito pequena. Tia Elismara, que trabalha com musicalização, elas começam a trabalhar ritmo, conhecer as notas de uma maneira
lúdica, né? Brincando, né? Brincando. Justamente, vivendo. Então se ensinando, torna botando a mão na agradável. massa, né? Se torna agradável e quando ele pega o instrumento, ele já viveu o ritmo, né? Ele já viveu o tempo, ele já conheceu as notas, então se torna mais fácil transportar isso para o instrumento, né, Tia Mara? Você que trabalha com as crianças pequenas. Realmente, é o experienciar. Você tem que experimentar. Mamãe, eu não gosto disso. Ué, mas você nunca experimentou? Ah, mas eu não sei fazer isso. Mas você já tentou fazer? Então, esse fazer, esse brincar, esse lúdico, permitem com que eles experienciem e façam de uma maneira prática e natural. Acho que a palavra é natural. Com leveza, né? leveza. Porque a gente escuta muitas histórias de pessoas que tentaram aprender um instrumento e era muito fadigante, estressante, exaustivo, cansativo, né? E hoje não, a gente está desmistificando isso. O instrumento nosso, sim, é um instrumento que não é dos mais fáceis, a gente pode dizer isso. Ele requer muita atenção, muita disciplina, mas tudo nós podemos fazer de uma forma mais agradável, tanto para crianças quanto para adultos também. A gente não pode esquecer disso. A gente está falando do aprendizado da criança, mas o adulto também a gente privilegia com um aprendizado agradável, leve, funcional, de forma que isso valorize, né, o aprendizado e o adulto também, a criança se sinta feliz, contente com os resultados, né? Porque você aprendeu um instrumento e não vê um resultado é muito triste e desestimulante, né, para a pessoa. Não existe coisa pior do que isso, assim, para você aprender um instrumento. E é importante ressaltar que além do violino, nós estamos falando especificamente do violino do nosso instrumento, que o aprendizado, ele é um processo. Justamente. Ele é um processo. Ninguém põe seu filho, Fernanda, que tem uma filhinha aí, ela colocou a filha dela na escola, pequenininha, e ela não espera que no ano seguinte ela saia médica dentro da escola, da pré-escola. Então, há uma cobrança muito grande em cima de nós professores, que eu faço pergunta quando meu filho vai aprender a tocar violino? Justamente, Marcos. Quando ele vai tocar? Ele vai tocar quando... E esquecem que o aprendizado é um processo. Nós crescemos, começamos a balbuciar as palavras, depois falar palavrinha por palavrinha, depois juntamos, depois formamos frases, depois interpretamos. Então, há um processo na aprendizagem. Justamente. E nós usamos o método Suzuki, que justamente privilegia esse aprendizado em processo. É um processo. Então, o Shinichi Suzuki falava que é um método japonês. E ele falava, os japoneses, as crianças japonesas, os bebês falam japonês, por quê? Porque estão vivendo, estão ouvindo sua família falar japonês. Não dá para um brasileiro chegar lá ouvindo e em pouco tempo não vai aprender, mas a criança que está ali vivendo, passando ali 24 horas, perto do seu pai, da sua mãe, e ouvindo o japonês, vai aprender aquela língua materna. Então, nós aqui no Centro Cultura utilizamos o método Suzuki, que é justamente um método que privilegia o processo, o caminhar do aluno passo a passo, etapa por etapa, e assim construindo uma base sólida para que esse aluno toque o que ele quiser, clássico ou popular, de acordo com o desejo dele. Sim, e também a questão da criança, de adulto, que todos podem aprender, não é só uma questão do violino, né? Tanto que as nossas professoras aqui começaram muito cedo, né? A Fernanda pode falar um pouco, né? Até chegar, porque também as pessoas acham que a música não tem faculdade de música, não tem uma especialidade, né? Como médico, dentista. Temos uma caminhada muito longa, né? Grande. Eu comecei pequenininha aqui na escola, entre os 6 e 7 anos, e fiz o fundamental, o curso técnico,
me especializei, fiz o bacharelado, né, no Conservatório Brasileiro de Música, e é diferente você tocar um instrumento, querer se especializar. Quando você entra na faculdade de medicina, por exemplo, você não entra médico, né? Isso é uma verdade. Não entra médico, né? Você vai entrar na faculdade com as matérias estudadas, né? Mas lá você vai desenvolver essa profissão, né? Esse cargo. Mas o violinista, o instrumentista, já tem que entrar na faculdade num nível muito avançado. Então, a sua vida de violinista, de musicista, a nossa vida, é muito complicado, porque temos que ter disciplina, nós temos que saber exatamente o que nós queremos, nós almejamos, porque você tocar um instrumento, fazer disso uma profissão, tem que estar apaixonado, tem que saber mesmo o que quer. E sim, hoje nós conseguimos viver de música. Hoje nós conseguimos, temos, né, infelizmente, não sei, meus colegas concordam comigo, mas ainda é um pouco marginalizada a nossa profissão. Fala assim, você é violinista, mas o que você faz, né? Muitas vezes, tá? E da gente da família. Então, falam isso, assim, pensam dessa forma, porque é uma mentalidade retrógrada, né? É que o instrumentista, o musicista, não tem dificuldade. Ou não é uma profissão. Não é uma profissão e não tem. É muito desgastante, sim. São 6, 7, 8 horas diárias de estudo para você conseguir um nível, para você entrar numa faculdade, depois numa orquestra, ou você, sim, conseguir um bom lugar ao sol, né? Um lugar ao sol, de ser reconhecido, sim, leva bastante tempo, bastante trabalho. Como qualquer profissão, você tem que ser bom naquilo que você faz, né? Justamente. Você ser um bom médico, você tem que estudar muito, se dedicar e gostar do que faz, né? Então, isso é muito importante. Elismália também pode falar um pouco sobre o método agora novo que a gente também está usando, que é o Aprendiz de Violino. E depois eu vou chamar alguns ex-alunos para falar um pouquinho sobre a vida musical deles. Então vamos lá, eu também comecei aqui, não tão pequena assim, comecei aos 13 anos e realmente, ouvindo a Fernanda falar, perguntando qual é a profissão, as pessoas não reconhecer, e além do detalhe, a gente tem que aprender música e entrar dentro de uma sala de aula ou numa faculdade, tem a questão ainda do manter, porque o músico que não se mantém, não é um título adquirido, você, eu sou músico, eu tenho um diploma e serei músico pro resto da vida. Não, se você não manter o seu aprendizado, você deixa de ser um violinista, não deixa de ser, claro, no sentido figurado, você cai a sua produção, deixa de ser um bom profissional e passa a ser um músico. Então, além uma profissão isso, de como é que fala? É igual um jogador de futebol. Autorresistência. É uma autorresistência. Todo dia você tem que buscar um pouquinho, todo dia você tem que manter um pouco. Para você e também para os seus alunos, né? Porque o seu aluno, ele avança. E você também tem que avançar junto com ele. E eu comecei aqui na escola, eu não comecei só como aluno de violino, eu também iniciei uma orquestra, um projeto social que era mantido aqui pela escola. E com isso eu tive uma oportunidade muito grande. Tocar em conjunto é algo fantástico. Se as pessoas soubessem o quanto a socialização é importante, que é uma das bases fundamentais da musicalização infantil, é a socialização, é o tocar em conjunto, é o fazer em conjunto. Isso faz com que o aluno dê um salto fantástico no seu desenvolvimento. Então, aqui na escola, nós também, os alunos têm o seu momento de aula com o professor, mas também nós temos uma prática coletiva, que é o momento onde nós unificamos a nossa técnica, analisamos, avaliamos, o aluno tem a oportunidade de se ver tocando, ver o outro, perceber que o seu som, que o seu desenvolvimento não é tão aquém daquilo, ou que ele possa ver para poder
subir seu nível, melhorar. E dentro dos métodos que nós estávamos conversando, teve o método Suzuki, e nós também estamos usando o Ainpin, o Aprendiz de Violino, que é o livro da Kate Viana. A Kate foi minha professora, ela também foi aluna aqui da escola, também fez técnico, faculdade, pós, agora ela fez um mestrado, uma profissional maravilhosa. E ela criou esse método, que também é baseado nos métodos antigos. Como nós falamos, a gente não pode desvalorizar aquilo que já passou, porque serve de base, claro, para se aperfeiçoar. E o método Ainpin, o Aprendiz de Violino, ele aborda a questão do folclore infantil. A questão do folclore. Então, o folclore brasileiro infantil, porque essas músicas, essas canções foram esquecidas com o tempo. E é interessante nós ensinarmos de acordo com aquilo que o aluno sabe, aquilo que o aluno tem. Eu não posso pegar algo que ele nunca viu, nunca imaginou e exigir que ele execute. Então, o método é um método brasileiro, baseado no folclore brasileiro, sabe? Adaptado para todas as crianças. O foco do livro é para iniciação infantil, não iniciação infantil, pode ser a iniciação de adultos e crianças de qualquer idade, mas ele é voltado para a iniciação. E junto aqui com a escola, nós trabalhamos com faixa de crianças de 5 a 6 anos, que eles saem da musicalização infantil. A musicalização funciona com oficina de bebês, a partir dos 6 meses de idade. Dos 6 meses até 2 anos. 2 anos ele entra na fase da musicalização, que é onde eles fazem aula 2 vezes por semana, com 40 minutos, com um professor. No início tem a inserção dos pais na sala, e depois nós vamos retirando para que a criança faça a sua própria música, que ele crie por si próprio. E aos 4 anos, ele muda para uma turminha, onde ele avança mais um pouco. Nós temos na musicalização, usamos muito como base os parâmetros sonoros. Eles vão aprender tudo sobre música, vão conhecer o violino, vão conhecer todos os instrumentos, só que não tem a escrita. E a partir de 6 anos, de 5 para 6 anos, é onde entra o PMI, que PMI é a prática musical infantil, onde ele escolhe o violino, claro, todo mundo vai escolher o violino. Tem o teclado e o violão, são esses 3 instrumentos. Então ele vai escolher um dos 3, vão fazer aula de teoria musical com a flauta doce e a prática musical, que é no caso eu vou falar um pouco sobre o violino. Com o violino. E com o violino nós vamos trabalhar o método Ainpin, que nós vamos trabalhar todos os folclores que eles já conheceram na sala de musicalização. Então eles vão pegar aquilo interno e vão colocar em prática. Eles simplesmente vão colocar em prática aquilo que eles já sabem, tocando e escrevendo, que é onde a criança também está se alfabetizando. Então ele vai começar a fazer a sua escrita musical. Então, a musicalização, a iniciação no violino, o contato com a música é fantástico por isso. Porque não importa se você toca, se você canta, se você faz teoria musical, os conteúdos, as matérias, elas se entrelaçam com o nosso dia a dia, com tudo que nós fazemos. E nós queremos agradecer a participação da nossa professora. E nós vamos ter agora alguns profissionais como as nossas professoras, mas fora de campus, passaram pelo Centro Cultura e vão falar um pouquinho de onde eles hoje estão atuando. Então nós vamos ouvir nossos ex-alunos. Meu nome é Kate Viana e sou violinista. Comecei a estudar violino aos 7 anos de idade no Centro Cultura Musical de Campos, onde também fiz musicalização infantil, teoria musical, prática de orquestra e muitos cursos, além do meu curso técnico em violino, que foi uma parceria do Centro Cultura Musical de Campos com o Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. A minha caminhada no Centro Cultura Musical de Campos deu alicerce para eu seguir meus sonhos musicais. Eu fiz meu bacharelado em violino na classe do professor Paulo Bozizio, na Unirio, e o mestrado em ensino das práticas musicais na mesma instituição.
Desse mestrado surgiu o livro As Aventuras Musicais de Aipim, o Aprendiz de Violino, publicado pela editora Musimed em 2018, que é um livro para iniciação de crianças no estudo do violino, fundamentado na música folclórica brasileira. Além disso, eu sou violinista da Orquestra Sinfônica Nacional desde 2010 e toquei por 5 anos também na Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Venho participando também na área popular de gravações de CDs, DVDs, shows com artistas como Carlinhos Brau, Lulu Santos e entre outros. E desde 2010 participo do grupo de cordas dos programas do The Voice Brasil, The Voice Kids, Superstar, Popstar, entre outros programas. O instrumento, o violino, ele abre esse espaço para trabalhar dando aulas, tocando em orquestra, na música popular, e eu sou muito realizada com o que eu faço e agradeço muito ao Centro Cultura por ter me dado essa base, esse alicerce para chegar onde eu sempre quis. Obrigada. Oi pessoal, eu sou a Marina Andrade, violinista, e tenho muito orgulho de dizer que fui aluna do Centro Cultura Musical de Campos. Trabalho em um duo com o meu irmão, o pianista Hugo Andrade, e a música, além de ser o nosso trabalho, é também uma paixão na nossa vida. Eu tinha 8 anos quando comecei a tocar violino, esse instrumento tão lindo e tão difícil, e desde então a música abriu muitas portas para mim. Eu pude conhecer pessoas maravilhosas, viajar para outros países, tocando em orquestras, bandas e com DJs. Pude tocar no Rock in Rio e ter várias outras experiências incríveis. O meu foco hoje é o universo da música popular, por isso muitas vezes eu uso violinos elétricos, mas essa é só uma das possibilidades. O violino é um instrumento muito versátil, muito complexo. Nós estamos sempre estudando para aprimorar, aperfeiçoar a técnica, buscando uma melhor sonoridade, afinação, expressividade, e esse é um caminho para toda a vida, mas vale a pena, é muito gratificante, é um instrumento belíssimo e eu sou muito feliz por ter escolhido o violino para minha vida. A música me alegra, me acalma, me anima, me cura, espero que a vocês também. Beijos! Olá a todos, meu nome é Thaís Soares, sou violinista e aos 17 anos comecei meus estudos no violino no Centro Cultura Musical de Campos, na classe do professor Luiz Maurício Carneiro e também na classe da professora Carmelita Reis, onde concluí o meu curso técnico em violino num intercâmbio com o Conservatório Brasileiro de Música. Logo após, eu fui para o Rio de Janeiro, incentivada pela professora Carmelita Reis para dar continuidade aos meus estudos, fazendo o curso técnico preparatório para o vestibular da UFRJ na própria Escola de Música. E no bacharelado eu estudei com o professor Michel Bessler e professor Daniel Guedes. Logo após o bacharelado eu ingressei no curso de pós-graduação na classe do professor David Chu, violoncelista, onde a gente fez em música de câmara o curso. E depois eu continuei os meus estudos no curso de mestrado na Unirio, com a coordenação do professor Luiz Carlos Juste, onde eu fiz onde o título do mestrado é Ensino das Práticas Musicais, gerando o meu trabalho chamado sonoridadenoviolino.com.br, que é um site onde eu falo sobre o estudo dos pontos de contato no violino, ofereço teorias, artigos e exercícios sobre o tema. A partir desse site eu fiz também um livro impresso, onde alguns professores me pediram para alunos que não tinham acesso à internet. E assim que concluí o curso, atualmente, eu fui aprovada para fazer o doutorado na Europa, mas com a pandemia não pude ir. Atualmente eu faço parte da Orquestra Sinfônica Nacional da UF desde 2011 e de 2004 a 2010 eu fiz parte da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu também tenho 2 outros grupos paralelos com a minha vida profissional na música de concerto, a música erudita, que é o grupo 3x4, o grupo de choro,
e o grupo de música contemporânea brasileira, o grupo CROM. A música e o violino me fizeram conhecer diversos lugares, diversas culturas e todo tipo de arte e linguagem cultural. E eu só tenho a agradecer ao Centro Cultura por todo o incentivo desde sempre. Meu nome é Kátia, eu sou mãe das alunas Elisa e Sara. Elas fazem atualmente aula com a professora Fernanda e nós estamos muito felizes com o resultado que a música tem proporcionado para a vida das meninas. Sabemos que a música traz concentração, disciplina e sensibilidade, mas além disso nós estamos percebendo que tem trabalhado ainda a superação da timidez, o trabalho em grupo, o respeito com o outro, enfim. A música tem sido muito importante para nós. Olá, meu nome é Elisa, eu sou aluna da professora Fernanda. Olá, meu nome é Sara, também sou aluna da professora Fernanda. Hoje nós vamos tocar a música Brilha, Brilha, Estrelinha. Oi, eu sou Maria. Oi, eu sou Demir. Nós somos alunos da professora Fernanda Moraes. Hoje nós vamos tocar a música Deus Cuida de Mim. Música
história com violino é uma história inusitada, inesperada. No início desse ano de 2020, eu decidi que eu gostaria de voltar a tocar algum instrumento. Fiz algumas aulas experimentais e procurei escola com o intuito de tocar viola clássica. E aí, quando eu conheci o violino, conheci a professora Fernanda, e o violino realmente foi um grande companheiro durante esse ano de 2020. Nós dois passamos juntos as angústias do Covid. Foi uma excelente companhia em momentos difíceis, né? E tive um pouquinho de aula presencial, depois fomos para as aulas online, que foram momentos muito especiais, mas nada como estar aqui nesse ambiente do Centro de Cultura, que é um ambiente que parece um ambiente mágico, um ambiente leve, um ambiente de paz. A gente é tratado com muita leveza e com muito carinho. Sou muito grato pela oportunidade e sou muito grato de ter conhecido esse instrumento.